Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai junto ver todos os acontecimentos do capítulo 371 do mangá. Um capítulo épico que eu prometi pra vocês que eu ia trazer essa semana, então aqui está. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero apresentar pra vocês a história de Ethan Brass, sim, o personagem principal do nosso mundo de magia, do nosso livro, que já foi publicado, que já foi lançado. O link vai estar aí na descrição pra você ter acesso. A história tá realmente muito legal e eu me esforcei bastante pra trazer ela aqui pra vocês, então se você curte o canal, curte Black Clover, tenho certeza que você vai curtir também. O link vai estar aí embaixo, dá uma conferida nesse teaserzinho, nesse pequeno trailer, e daqui a pouco a gente volta com o capítulo. Em um mundo onde sombras dançam na escuridão e segredos ardentes se escondem, uma vida inocente é consumida pelas chamas da tragédia. Órfão desde os 2 anos de idade, Ethan é o único sobrevivente de um misterioso incêndio. Uma imagem aterrorizante o persegue desde a infância. Crescendo em um orfanato, ele jamais imaginou que seu destino estava entrelaçado com criaturas sombrias, até que segredos obscuros começam a emergir. Anos passam, e Ethan descobre que os monstros que o atormentavam são mais reais do que poderia conceber. Cada pesadelo, cada sombra, cada arrepio na espinha tinha uma explicação. E a verdade sobre seu passado, sua família e seu próprio potencial se desdobrará diante dele. Prepare-se para uma jornada épica repleta de mistérios, segredos e revelações. Descubra a verdade, leia agora. Ethan Brass, em busca da Ilha Perdida. O capítulo se inicia com um dos membros do esquadrão perdendo sua vida, dizendo adeus e dizendo que tudo agora estava nas mãos de Mereoleona, que ela deveria continuar. Ele apenas dizia adeus, chefe. E enquanto perdia a vida devido ao grande ataque de Morris, ele apenas observava a Capitã Leona indo pra cima com tudo que ela tinha. Ela partia em direção àquele paladino que apenas ria. Relembrando os acontecimentos passados, Morris agora atacava Leona com palavras, dizendo que então agora todos os inúteis que trabalhavam ao seu lado finalmente perderam a vida. Ele também dizia que agora iria mostrar para ela como de verdade se deveria usar um escudo vivo em batalha, usando a magia de terra para convocar diversos humanoides diretamente do chão, possivelmente carregando a alma daqueles que morreram neste confronto. E com uma explosão de poder, vemos todos se desintegrando. Todos eles estavam sendo completamente destruídos, mas logo em seguida estavam se regenerando, o que assustava Leona. Ela também se impressionava com o fato de Morris estar usando um segundo atributo mágico, algo que antes ele não possuía capacidade. Morris então ria. Ele dizia que Leona estava certa em sacrificar aqueles inúteis para atingir os seus próprios objetivos. Era assim que ele lidava com as vidas que foram perdidas naquele confronto. Vidas que ele tirou e que fizeram de tudo para permitir o avanço de Leona, que era a última esperança. Víamos então tudo queimar em um flashback. Nele víamos o pensamento de Morris. Ele acreditava que a ética nunca seria necessária. Na verdade, aqueles que têm ética apodreceriam sem conquistar nada nunca. Ele dizia que ao invés disso, ele simplesmente deveria dar um verdadeiro significado para a vida dessas pessoas, fazendo com que elas sirvam de nutrientes para suas pesquisas. Ele acreditava que este era o único fim que essas pessoas mereciam. Morris dizia que usava pessoas incansavelmente em suas pesquisas, pesquisando e pesquisando, dissecando e dissecando. Mas ele dizia que nada dava frutos. Ele não conseguia transcender a verdadeira razão de sua existência. Mas ele nunca parava, até que finalmente para ele a sua vida ganhou sentido. Afinal, ele acreditava ter sido escolhido por Deus. Afinal, ele possuía uma magia que estaria ligada diretamente aos seus conhecimentos e que poderia fazer com que ele alcançasse a habilidade máxima, tirando ou dando vida. Ele então dizia que agora, os dias incontáveis de pesquisa e estudo árduo, os seus testes e o seu trabalho duro se provaram não ser em vão. E nesse ponto a gente via Mereoleona passando dificuldade, lutando com tudo que tinha, com essas criaturas criadas com a magia de terra, com a magia de Morris. Mereoleona estava assustada, mas ao mesmo tempo ela sabia que não podia perder.
Vemos então a mudança em sua expressão e também temos um flashback. A gente via ela pensando em seu corpo se desfazendo. E então, enquanto tentava superar os seus próprios limites, a gente via Morris gritando e afirmando que este era o limite da humanidade, que ela não poderia fazer nada além disso. E que agora eles seriam capazes de transcender este limite usando o grande poder de Lucius. Ele dizia que só através do comando de Lucius a humanidade iria prosperar. Então temos um outro flashback, dessa vez de Leona. Ela estava pensando sobre o seu próprio limite e então via seu passado. Víamos Leona chamando uma pessoa para ser o seu parceiro de treino. E ele dizia que não tinha como alguém como ele enfrentar Leona. Então víamos as pessoas falando sobre ela enquanto ela ainda era muito jovem. Diziam que ela nem havia recebido o Grimório ainda e também já era tão poderosa. Dizia que isso acabava com as motivações, não tinha um motivo para lutar com ela. Também diziam que a senhorita Mereoleona não sabia pegar leve. Eles se menosprezavam a ponto de dizer que era impossível magos medianos, assim que eles se intitulavam, enfrentar um prodígio da realeza como ela. E no fim, vimos o que incomodava Mereoleona de verdade. Não era ser chamada de prodígio, mas sim ter todo o seu esforço rejeitado. Afinal, diziam que mesmo se ela não treinasse, ela seria forte. Ela só estava buscando alguém para espancar, porque não faria diferença. Mereoleona então apenas aceitou, afinal ninguém realmente era capaz de acompanhá-la no combate. Então, ela decidiu deixar o reino. Ela passou a viver na natureza para ficar mais forte. Ela passou por regiões perigosas, ela escalou aquele local até chegar no topo, enfrentando qualquer monstro ou adversidade que estivesse em seu caminho. Porém, ela percebeu que existia um limite. Ela só conseguiu chegar sozinha até um determinado ponto. Então, nesse momento, víamos Mereoleona caindo. Ela estava caindo, mas agora não estava mais sozinha. Afinal, ela se lembrava das pessoas que pediram para que ela os treinassem. As pessoas que ficaram mais fortes graças a ela. Ela não evoluiu sozinha, afinal ela esteve na evolução de outras pessoas. E ela realmente pegou pesado. Fez de tudo para que eles ficassem poderosos e quando queriam desistir, eles se levantavam pois queriam ser como ela. Eles diziam que podiam realmente nunca serem capazes de alcançá-la. Porém, eles queriam a seguir. E assim, eles iriam perseguir a força de Mereoleona, o seu poder implacável. E agora, nesse momento, com essa lembrança e com a força dos seus aliados, Mereoleona estava de pé de novo, pronta não só para continuar aquele combate, mas agora com a persistência para o vencer. Ela estava de pé e não mais sozinha. Afinal, Fuegoleon retornou. E pedia desculpas por isso, por ter demorado tanto para chegar. Ele derrotou vários dos anjos que atacavam o reino de Clover sozinho, e isso era algo que esperavam de Fuegoleon. E então, nesse momento, Mereoleona ria muito dizendo quem disse que eu tava te esperando. Ela então se prepara e dizia que agora ela tinha entendido. Ela sempre iria superar os seus limites queimando. E então víamos uma explosão de chamas. Aquilo estava tomando todo o local e saindo do solo como um vulcão, queimando tudo. A gente via até mesmo o próprio Fuegoleon surpreso, quem dirá o seu adversário. Enquanto isso, Mereoleona ria. Ela havia criado vários e vários clones dos seus aliados em chamas. Essa era a sua magia final de fogo. Um poder que fez as suas almas queimarem. Afinal, eles se perguntavam o que havia acontecido, afinal sentiam que havia perdido a vida. O próprio Fuegoleon estava assustado. E ela dizia, e daí que perderam a vida? Vocês acham mesmo que iriam descansar? Ela gritava que eles iriam segui-la até após o fim. E todos gritavam que sim e estavam prontos para lutar. Víamos então todos eles em chama, usando a magia de Mereoleona, avançando e queimando tudo. Morris perguntava o que estava acontecendo, afinal as almas deles estavam voltando à vida, e isso parecia ser impossível. Enquanto isso, Mereoleona diz que ao contrário da magia dela, aquilo que ele fez é apenas um punhado de terra. Ele discorda, dizendo que não importa quantos dos seus clones ela destrua, ele simplesmente tinha definido o fim da batalha, e vemos então uma grande explosão de poder. Morris percebe que não era capaz de desintegrar Leona. Ela conseguiu superar o seu poder mágico. E ele gritava que não deveria existir nada que ele não pudesse desintegrar, até que ele percebeu que todo o corpo dela tinha virado humana. As chamas da ressurreição. Aquilo transcendia seu próprio corpo. Morris então achava tudo aquilo um absurdo, ele dizia que deveria ser impossível. Uma mera mortal não deveria alcançar esse nível de poder. E ela então respondia que aqueles que perderam a sua vida para que ela pudesse sobreviver, ensinaram a ela como alcançar a verdadeira forma da alma humana. Nesse momento, a gente viu o grande choque entre Mereoleona e Morris. A regeneração dele já não conseguia acompanhar as chamas dela.
Ele dizia que foi escolhido por Deus, mas Mereoleona não se importava com isso. Ela dizia que agora ele iria simplesmente se tornar um nutriente para a combustão que vai levar a humanidade para um novo nível. E então, ela perguntava, não era isso que você buscava? Dando o golpe final que o destruiu. Esse foi o capítulo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido, foi realmente um capítulo muito interessante e todo mundo gosta de ver a Leona em ação. Então, é isso, deixa o seu gostei. Não esquece de conferir o nosso livro aí embaixo na descrição.